Tem um filme argentino chamado Relatos Selvagens, dirigido por um autor judeu chamado Demian Zifron. São vários contos que em algum momento tem alguma coisa com o judaísmo. É muito bom. Vocês devem se lembrar do casamento judaico, no final, o último relato. Mas tem um relato que é do avião. Todos estavam no avião, uma viagem ganha, e ninguém tinha muito entendido por que tinha ganho aquela viagem. Começam a conversar os passageiros, ninguém sabe exatamente para onde está indo, e começam a perceber que todos têm uma coisa em comum. Conhecem e se deram mal com uma pessoa chamada Pasternak. Todos eles se lembravam do Pasternak, uma professora do Pasternak, um amigo do Pasternak, uma ex-morada do Pasternak. Pasternak rompeu com todo mundo. De repente, isso é genial no filme, aparece o comandante do avião, dizendo: "Bom dia a todas e a todos, aqui está falando o comandante Pasternak." Na CPI, a doutora Natália Pasternak reproduziu essa cena. Ela colocou no avião que ela ia derrubar os negacionistas. Pasternak. Pasternak. Doutora Natália. Pasternak. Pasternak. Cloroquina. Uma agressão ao presidente a senhora fez. O debate da Natália Pasternak não é exclusivamente com a pandemia. Sequer é com as vacinas ou com os remédios. Natália Pasternak faz e fez isso muito bem, colocando todos aqueles negacionistas dentro do avião que ela dirigia, discutindo ciência, discutindo negacionismo. A ideia de que há uma verdade, ou duas verdades, ou três verdades. O cara que acha que pode fazer treinamento com criança viva, o cara que acha que não pode, o cara que é nazista, o cara que não é nazista, vamos discutir, foi derrubado. A base do negacionismo, de que a verdade é absolutamente relativa e nós podemos conversar sobre ela, isso foi derrubado. Em um momento lá, uma dessas figuras disse: Essas 15.670.754 vidas têm cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, anita, invermectina, que começaram com elas e vitaminas. Hoje tem 16, 17 drogas reposicionadas sendo tratadas que foram responsáveis por essas 15 milhões de vidas aqui salvo. Muito obrigado. Essas 15 milhões de pessoas também tomaram o chazinho da avó, deram 3 por 1. É isso Falta aí. no quarteirão, senador. Colega meu disse a semana... Destruiu o sujeito. Pasternak deve ser uma referência do debate da ciência no Brasil. Agora, eu quero lembrar vocês que os médicos, a medicina, não foi a primeira ciência atacada pelo negacionismo bolsonarista ou proto-bolsonarista no Brasil. Não. Os historiadores foram os primeiros. Os historiadores foram os primeiros a ter que escutar que era possível dizer se houve ou não houve ditadura no Brasil. Se o nazismo é de esquerda ou de direita. Se a escravidão aconteceu ou não aconteceu, Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, representando esse negacionismo absoluto, disse num programa de televisão nacional que não teve escravidão. Ou que teve, mas foi feita não pelos portugueses, mas pelos próprios africanos. Professores em escolas, em sala de aula, tinham que discutir currículo com pais de alunos que não queriam que eles falassem sobre Revolução Francesa porque era coisa de comunista.
que não queriam que eles falassem sobre Cuba ou sobre o cubismo artístico, que era coisa de comunista. Essas loucuras aconteciam na escola. Hoje estão acontecendo numa escola em São Paulo dizendo que Anne Frank é um livro com teor sexual. Esse negacionismo passou por essas perspectivas sem afetar muito. O professor era mandado embora, a professora era mandada embora, se colocava um professor que aceitava as novas regras, o debate historiográfico começou a ser colocado em terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo plano. O importante é que os professores falassem aquilo que os pais aceitassem, que os pais ficassem felizes. Escolas particulares. Nesse sentido, os médicos que hoje se vê atropelados por perspectivas negacionistas na medicina que decidem o que pode e o que não pode ser tomado, como não pode tratar uma doença, esses médicos fazem parte daquele rebanho de pessoas que ficou calado quando viu professores de geografia, de história, de sociologia, de filosofia atropelados por essa loucura negacionista. O negacionismo mata. Aceitar alguém dizendo que o nazismo é de esquerda acaba matando. Mata de infecção no rim, por um remédio que não deve ser tomado. Mata por falta de tratamento. Mata. Agora, o avião que a Natália Pasternak derrubou junto com os negacionistas, tal qual o seu parente do filme Relatos Selvagens, não podia deixar de ser perfeito. E foi perfeito quando um dos senadores leu uma carta dizendo: aqui tem um abaixo-assinado em que você fala que Bolsonaro tem tendências nazistas e fascistas. O que é isso? E aí aquela CPI que tinha recebido, na perspectiva negacionista, pessoas que se afirmavam judeus e cristãos, judeus e frequentadores da igreja, judeus e assessores ou assessorados por bispos, teve uma mulher que disse: eu sou membro do conselho do Instituto Brasil-Israel. E esse instituto foi quem encaminhou esse manifesto. O manifesto fala por si, é simplesmente um manifesto de judeus que estão preocupados com um governo autoritário. Nós, judeus, já passamos por isso antes. E a nossa meta como judeus e como filhos e netos do Holocausto é nunca esquecer, para que governos autoritários nunca possam colocar em risco a saúde e a vida de suas populações. Então, faz parte da minha missão como cidadã e como judia participar desse tipo de manifesto. E eu não acho que eu tenha que me justificar perante essa casa do porquê eu fiz isso. Agressão ao presidente, a senhora fez. De repente, a ideia do judeu imaginário fez água para a extrema-direita. E ela não só afirmou que tinha assinado aquela carta, como disse: assinei e com orgulho. Se o negacionismo mata, a ciência a salva. E não só a ciência que produz remédios. A ciência que produz reflexão livremente. Pasternak não é só uma cientista importante. É a bandeira desse país contra o negacionismo. O negacionismo que cita frases de Auschwitz fingindo que é outra coisa. O negacionismo que finge que Goebbels é somente um secretário da cultura falando besteira. Ou o negacionismo que fala sobre frases ditas por Goebbels quando queimou os livros dos judeus extremos, hoje acontecendo na Fundação Palmares, fingindo que não tem nada a ver com Goebbels. Tudo isso tem a ver com uma dimensão ideológica definida. Esse governo é negacionista porque tem tendências nazistas e fascistas. Vem junto. E Natália Pasternak é a resistência. Se eles são Goebbels, Natália Pasternak é Mordechai Anilevich. Vai, Natália. Derruba o avião com todos eles. Só que, pelo amor de Deus, desce de paraquedas antes, dando tchauzinho. Abraço.